Graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Bíblia. Você já pode ir reunindo a sua família, porque esse episódio está imperdível. Tenho certeza que o Senhor tem coisas maravilhosas e muita liberação de bênçãos para sua casa. Já curte o nosso podcast, clique aí no curtir, já começa a enviar para todo mundo, porque vai ser tremendo. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial, a missionária Cândida Celeste. E eu tenho certeza, Cândida, que vai ser maravilhoso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, paz do Senhor a todos. É uma honra estar aqui pela primeira vez, né, nesse podcast Papo de Bíblia. Com certeza, eu já percebo que o céu preparou algo muito especial para cada um de nós. Vale a pena você que está aí conosco pegar a sua Bíblia e ficar atento, não o que vai sair da nossa boca, mas aquilo que o céu já determinou para a sua vida. Prepara o seu coração, nosso coração já está preparado e é só deixar Deus agir. Para mim, é um privilégio estar aqui e eu tenho certeza que Deus reservou coisas grandiosas para nós aqui hoje. Isso aí. Glória a Deus. Então, queridos, pegou a Bíblia? Então vamos lá. Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46. Pastora Poliana, lê o texto para nós. Enquanto a pastora vai ler, eu vou pedir para você, né, curtir, comentar e compartilhar. Porque esse podcast, esse programa precisa ser, né, divulgado, porque quando você faz isso, você nos ajuda a levar a mensagem do reino. E essa mensagem que nós carregamos é a maior mensagem do mundo, a mais poderosa. Por quê? Porque ela transforma, ela liberta, ela salva. Então, compartilhe com a gente. E agora, pega a sua Bíblia e vamos juntos aqui no Papo de Bíblia. Vamos lá. O nosso texto está em Marcos 10, a partir do versículo 46. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa história é uma história sensacional. Eu gosto muito dessa história. E uma das coisas que me chama a atenção, e depois eu vou comentar mais a fundo sobre isso, é a visão do cego de Jericó. Mas ele não era cego? Como é que ele tinha visão? A visão desse camarada é espetacular. Mesmo ele tendo uma deficiência física, que era não poder enxergar, mas ele tinha uma visão do mundo espiritual que muitos que estavam assentados ou cercados, né, os seus 12 discípulos, por exemplo, não tinha. Não enxergava Jesus como o cego enxergava. Nós podemos ver que até depois que Jesus morreu, Tomé foi lá e falou: não acredito que ele está aqui. Né? A mensagem que todo mundo conhece. Mas o cego não. Ele não andava com Jesus, ele não caminhava com Jesus, mas mesmo assim, ele reconhecia quem Jesus é. E é muito fácil a gente enxergar isso no versículo 47, quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o padrasto de Jesus era José e não Davi. Mas ali ele está reconhecendo que Jesus é o Messias. É o Emanuel, o Deus conosco, pelos milagres que aconteceram. Então ele estava enxergando na sua visão espiritual quem era Jesus. E isso é extremamente importante, querido. Você tem uma visão que você se coloca no mundo de Deus.
Jesus não parou ali no caminho daquele cego porque Jesus, eu vou parar para dar um milagre para esse rapaz aqui, não. É porque aquele rapaz entrou no mundo de Deus. E qual é a maneira que a gente entra no mundo de Deus? Através da fé. Aquele moço tem tanta fé que no final Jesus falou assim, vai porque a sua fé te curou. Então, quando ele entrou no mundo de Deus, Jesus olhou para ele. Você está entrando no mundo de Deus? Deus te colocou aí para você ouvir essa mensagem, para aumentar a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, para você entrar no mundo de Deus, para que a sua vida comece a mudar. Assim como o cego enxergava que em Jesus ele poderia receber um milagre que ia mudar a sua vida, a sua história. Nesse dia, Deus também pode mudar a sua vida Aleluia. e a sua história. É assim que eu vejo, missionário. E a senhora? Então, essa mensagem ela é muito interessante porque você trouxe uma visão assim interessante, né? A visão do Bartimeu acerca de Jesus, nós estamos falando da visão de um cego, né? E estamos comparando com a visão daqueles que enxergam. E chegamos à conclusão, depois das suas palavras, que quem estava enxergando verdadeiramente era o cego. Verdade. Mas eu acho interessante porque Bar, né, filho de Timeu. Quem era Timeu, né? Segundo os historiadores, Timeu era um comandante do exército romano que, ao converter, ele foi muito perseguido pelo Império Romano. Então, eu acredito que esse menino já tinha ouvido falar de Jesus, porque o pai dele se converteu e daí começou a grande perseguição. Ele teve os bens confiscados, isso eu estou narrando uma história à luz de Flávio Josefo, né? Teve os bens confiscados, foi uma perseguição que gerou em morte. E a história diz que quando se mata o pai, mata o filho ou aleja, ou causa alguma coisa para que ele não venha se voltar contra, né? Não venha ter como se defender. E é interessante que, se essa é uma história verdadeira, é uma explicação de Flávio Josefo, a gente percebe que, mesmo que tiraram a visão dele, não tiraram o que foi implantado dentro do coração. Aleluia. Então, na verdade, o que a gente está encontrando aí é alguém que é cego para a sociedade, mas está com mais visão do que quem está enxergando. Por quê? Porque guarda uma mensagem que está no interior, guarda uma mensagem que está dentro do coração. E o salmista vai dizer assim, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, muitas das vezes, é necessário a gente perder essa visão física, essa visão ocular que a gente tem, para que a gente aprenda a enxergar a luz da palavra. E a luz da palavra, ela não nos faz ver como as pessoas veem. O que as pessoas estão vendo? Jesus passando no caminho de Jericó. O que esse cego está vendo? A saída, a solução, a cura, a libertação. E por que não dizer algo que ele já esperava? Ah, Cândido, você está dizendo isso por quê? Eu estou dizendo isso porque quando Jesus vai se aproximar, ele vai dizer Jesus, filho de Davi. E foi exatamente isso. Ele era filho de José. Só que eu entendo. Aí o que eu aprendo? Baseado, eu amei essa parte que você falou, assim, ele está enxergando mais que nós. Por quê? Porque aqui ele está dando uma lição. Sim. Tem um monte de gente que está em volta de Jesus, querendo... Ali tem gente para poder dizer que é amigo de Jesus, tem gente para dizer que está no bando, que está no meio do povo, só que ele vai chegar a Jesus diferente. Quando se toca em Jesus diferente, Jesus para. Quando chama a atenção do mestre, o mestre para. E o que ele está dizendo? Jesus, filho de Davi. Então ele não está falando, ele não está cumprimentando. Boa tarde, Senhor Jesus. Não, ele não está falando isso. A gente está entendendo aqui que ele está fazendo uma reverência. Ele está dizendo, eu sei quem tu és. Tu és o Messias. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está colocando Jesus numa linhagem messiânica. Então ele está dizendo acerca de um Jesus que está vindo, que não está só passando por Jericó. Ele está trazendo salvação. Então a gente aprende que esse menino foi muito bem instruído. E é interessante também que a gente percebe. O que ele está fazendo ali? Ele está mendigando. Só que você pegar o significado da palavra Timeu, quer dizer afortunado. O que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que esse é o plano de Satanás. Ele quer pegar alguém afortunado, rico, milionário e colocar para viver escravizado na estrada, pedindo esmola. E o mais interessante que ainda a história por detrás ainda narra que quem ficava ali por Jericó pedindo esmola, não bastava só dizer assim, eu estou miserável, me dá uma ajuda. Não, você tem que ter toda uma capa, uma documentação que te autoriza a mendigar. Olha como Satanás quer oficializar a derrota. Olha como ele quer oficializar o fracasso. Olha como ele quer bagunçar a pessoa, mas ele quer deixar a pessoa com um carimbo ali de você é um perdedor. Você não tem chance.
Só que esse menino, antes de chegar nessa fase da vida dele, para estar nessa situação que ele está atual, ele já tinha uma história lá atrás. E às vezes a gente precisa de se lembrar da história que Deus já escreveu a nosso respeito. Aleluia. Porque vão ter circunstâncias que a gente vai ficar olhando com o nosso olhar carnal, que é aquele que todo mundo estava vendo. Sou um mendigo mesmo, sou um cego mesmo, a minha vida é aqui, finalizou. Mas quem guarda a palavra, quando percebe Jesus passando, não viu não, mas escutou o passo. Ou talvez não escutou o passo, mas sentiu a presença, aleluia. Aleluias. Então ele vai entender o quê? É o meu momento de reverenciar. Porque quem reverencia alcança a misericórdia. Tremendo. Lá em Lucas tem outra versão dessa história. O que a senhora falou, eu consigo ver, enxergar que ele tinha um passado de conhecer a Jesus. Porque quando a gente vai em Lucas 18, ele fala assim, ó, 18:36. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele ouviu que tinha alguma coisa diferente acontecendo. O que era aquilo? E aí disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Mas ele não pergunta, ele não continua. Mas quem é? O Jesus, ele já sabia. Ele já conhecia. Isso aí é muito verdade. Então ele larga tudo e ele começa a clamar a Jesus. Então isso mostra que realmente essa limitação dele, ele não viu. Ele não podia ver. Os olhos dele não podiam contemplar a Jesus. Mas ele já havia ouvido sobre Cristo. E ele tem tanta certeza quando Jesus ouve o clamor dele e manda chamar, ele larga e vai na hora. Porque ele já tem certeza do que vai acontecer. Sabe por quê, queridos? Porque quem encontra com Jesus tem transformação. Ninguém que chega perto de Jesus volta da mesma forma. Ele clama ao Senhor com a certeza do poder de Jesus para curar e para livrá-lo daquele mal que ele estava passando. E nessa certeza e nessa fé ele vai ao encontro de Jesus e Jesus cumpre com isso, porque é assim que Jesus faz. Talvez você aí tenha algo que esse cego, meu irmão, ele tinha essa limitação física. Mas às vezes você tem uma limitação, algo que está limitando a sua visão, está te impedindo de ver as promessas do Senhor se realizando na sua vida. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que é aquilo que impede a tua visão vai ser repreendido, vai cair por terra agora. Porque Jesus é o Deus que liberta e que tira o limite da nossa visão. Amém? Eu acho interessante, missionária, pastora, no versículo 46, quando a gente inicia, fala que tem discípulo, fala que tem a multidão e fala que tem um homem que tem uma necessidade latente, que era uma dor, que era a falta de visão, de enxergar, ele era um cego. E aí me chama a atenção a maneira que ele vai se comunicar com o Senhor. Porque esse homem, ele estava sentado à beira do caminho. E Jesus percebe que ele está sentado, vai falar assim, traga-o ele aqui. Então, quem está sentado, quem está deitado diante de Deus, o Senhor não tem vitória para ele. A vitória só vem quando você se levanta. Você precisa ter um posicionamento para Deus te abençoar. Se você ficar parado, se você ficar deitado, se você ficar sentado, sua vida não vai mudar. Então, aquela necessidade que aquele cego tinha fez com que ele fizesse algo. E o que ele fez? Clamor. O clamor de um homem e que tem um coração contrito voltado para Deus faz com que Deus pare e o chame pelo nome. Faz com que o Senhor fale, não é ele, traga ele aqui, eu quero falar com ele. Mesmo que ele tenha que lutar contra as adversidades. O texto vai dizer, né, a pastora leu, que as pessoas... Fica quieto, rapaz, você está incomodando. Vai repreender ele, você tá incomodando. Para com isso, rapaz. Vem. E ele não quer nem saber. Ele não pode se levantar porque o texto vai dizer que eles vão até ele quando fala, levanta-te. Ele salta. Ele sabia que Jesus ia parar.
Ele tinha fé, ele tinha uma convicção. E por isso que ele clamava. Então, você que está aí em casa, não pare de clamar. Aleluia. Deus está vendo que você está com pouca força, mas a igreja que o Senhor aprova é aquela que está com pouca força mesmo. Então Deus olha para a sua pouca força. E quando você clama, você está com pouca força, Deus está falando, é de mim mesmo que você precisa. E quando você me clama, eu me levanto para te dar a vitória. Glória a Deus. Querida, a nossa vitória não está na força do homem, está na força do Senhor. Verdade. O salmista vai falar, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Aleluia, exércitos. Jesus, glória a Deus. O salmista vai falar no Salmo 46, 7, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, que é o nosso refúgio e fortaleza. Então Deus está com você, mesmo na sua pouca força. Não pare de clamar, mesmo que a luta, a adversidade, a multidão está tentando te impedir, mas você está clamando. Então não pare de clamar, por quê? Porque Deus tem vitória para você. E é interessante que eu gosto muito desse ponto aí que você falou, que costumeiramente eu prego sobre isso e eu acho lindo essa observação. Tem pessoas que o Senhor vai pegar ele pela mão. Tem outras que o Senhor vai mandar levantar. Eu me lembro de Agar, quando estava no deserto, Deus manda ela levantar. E diz, levanta-te e vai lá, levanta o menino. Então, hoje, você que nos assiste na sua casa aí, eu não sei exatamente qual é o posicionamento que você está vivendo. Eu não sei quem é você nessa história. Se é aquela pessoa que consegue levantar, ou se é aquela pessoa que está precisando de alguém para te levantar. Eu só sei que hoje Jesus está passando na sua Jericó. Aleluia. E se você estiver disponível para clamar, por quê? Entre você conseguir ficar de pé ou eu te levantar, existe um caminho. Você primeiro tem que clamar. Porque o que faz Jesus entrar nessas histórias é o clamor. Todas essas histórias você vai ver que alguém está clamando. E quando não tem ninguém clamando, o próprio Deus envia alguém simplesmente para passar. Como Pedro, né? Tiago disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. O que eu tenho é, levanta-te. Então pronto. Então talvez você hoje não tenha conseguindo nem clamar. Mas o Senhor nos colocou aqui para dizer para você, levanta-te, toma tua cama e anda. Mas o clamor, a entrega, a devoção é o primeiro passo para se receber algo de Deus. Se nós queremos receber algo da parte de Deus, temos que buscar Ele. E isso é importante porque as pessoas têm vezes que elas vão conversar com Deus e elas acham que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Isso não é verdade, isso às vezes nem é pregado. Porque às vezes as pessoas, no tempo agora que nós estamos, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, então tem gente achando que Deus é obrigado a mandar o pão, a chuva, é obrigado a fazer as coisas. E não é. A Bíblia diz, clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Se queremos descobrir algo da parte de Deus, tem que partir de nós, porque ele diz, eu estou à porta e bato, mas aquele que abrir é que eu entro. Então o Senhor hoje nos deu livre-arbítrio. Então aquele cego estava ali, mas ele poderia continuar cego. Ele é o único cego que estava ali? Não é. Não é, mas é o que destacou. Por que destacou? Porque ele fez um clamor. E esse clamor foi rápido? Não. A gente lê aqui, parece que foi coisa de segundo. Mas pensa você gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí começa, para, não incomoda, para, sai pra lá. Fecha a boca, para. Nossa, já está irritando. E é o dia a dia, é Satanás do dia a dia dizendo, esquece isso, desiste disso, isso não é para você não tem condição para isso, para que você sonhou com isso? Essa é a multidão. Então, por isso que você precisa entender que esse podcast de hoje, essa mensagem, Deus te colocou aí, não é por acaso. A gente não está fazendo uma novela para você ficar expectante nos assistindo. Estamos entregando uma rota, um direcionamento para você. Você precisa entender que essa palavra é como uma nuvem que está vindo sobre a sua cabeça para te direcionar. Deus está dizendo, clama, independente do que disseram, clama, independente da porta que fechou, clama, independente do não que você recebeu, clama. Ou seja, não cesse de clamar. Se eu quero fazer com que Jesus para me dar atenção, eu preciso chamar a atenção. A gente tem aquela passagem daquela viúva
ela estava lá precisando, e o juiz injusto, ele não ia dar a causa para ela, não estava nem aí para ela. Mas certa feita ele fala assim, ó, eu vou dar a causa a essa mulher, porque ela já está me irritando com essa petição. E tem hora que a gente tem que fazer isso com Deus, e nem precisa, porque Deus é misericordioso. A palavra misericórdia é dor, é pena da nossa miséria. Deus tem pena da nossa miséria. Então nem precisa de tanto. O problema é que o amor está se esfriando. Então as pessoas estão perdendo o hábito de clamar, de orar, de buscar, dobrar o joelho, né? Antigamente era normal você escutar a gente falar assim, irmão, olha meu joelho, um joelho mais marcado que o outro, né? Verdade. Hoje não. Tinha disputa, irmã? Tinha disputa, tinha um joelho mais marcado que o outro. E hoje as pessoas nem lembram que tem joelho, a não ser que for para poder medir uma roupa, né? Então a gente precisa voltar ao primeiro amor, porque esse cego aqui, eu acho que ele está enxergando muito mais que a nossa geração hoje. Isso é muito forte. Muito mais que a nossa geração hoje. É uma geração muito imediatista, né? Né? E a gente fala muito dos jovens, os jovens são, mas nossa geração também começa, a gente começa a acomodar também e achar, né, como a senhora bem disse, que Deus tem que fazer na hora. Mas durante o processo de uma dor, de você clamar ao Senhor, você vai começar a ouvir vozes. O cego ouviu a multidão. Mas você tem a sua voz, o seu eu, a sua carne lutando contra você. Uhum. Você tem o Satanás falando na sua cabeça ali. A condição Não financeira. vai dar certo. Não dá certo, não. Pra que você não é merecedor? Lembra lá como é que era a sua vida antes de Jesus. Você está sendo castigado. Ele começa a plantar isso na sua mente. Mas tem a voz de Deus. Aleluia. É essa que a gente tem que ouvir. O cego ali, ele insiste. E é muito lindo porque a palavra diz que ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão manda ele parar, repreende, e ele clama mais alto. É sobre isso. E eu imagino a multidão passando e ele clamando, porque se a multidão está passando, não são as mesmas pessoas. Então ele ouviu várias vozes. Em momentos diferentes da nossa vida, nós vamos ouvir em um momento pode ser o seu cônjuge, em um outro momento é um colega de trabalho, em um outro momento é uma pessoa que você confia, que sempre te aconselhou, falou, eu vou falar com fulano porque vai me dar uma palavra de encorajamento, e a pessoa te coloca para baixo. Mas continue e persevera, porque o cego estava ali clamando, a multidão passava e outras vozes falavam para ele parar. Quem é você? Eu imagino que poderia ter sido assim, porque era Jesus que estava passando. Mas ele escolheu ouvir a voz de Jesus. E a voz de multidão Deus. ali, toda vez que a Bíblia fala de multidão, é mais É de muita 5 mil gente. pessoas. Então você imagina o barulho da multidão atrás de Jesus, falando de Jesus, tentando falar com Jesus, repreendendo ele. Ele clama mais alto. Meu irmão, se não aconteceu ainda, clame mais alto. Clame mais alto. Persevere. Isso. Escolha a voz que Aleluia. você quer ouvir. Amém. Não dê ouvido à voz da sua cabeça, porque o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa mente ela é enganosa, o coração é enganoso. A palavra do Senhor nos orienta sobre isso. E nessa geração que nós estamos, onde nós estamos adoecendo emocionalmente, psicologicamente, a pior voz que você tem para ouvir é a sua, irmão. E olha que interessante, o cego não via, mas ele ouvia. E como é que a gente aprende a palavra de Deus, a fé? Vem pelo A ouvido. fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não está enxergando a sua vitória, se você não se enxerga como merecedor, meu irmão, começa a ouvir. Ouça a palavra do Senhor. Ouça pregações, ouça o nosso podcast. É sobre né? isso. Ouça louvores que edificam e que fortaleçam, que mostre para você que o Senhor ele é poderoso, porque uma hora vai acontecer assim que a nossa fé ela é aumentada, ouvindo, sendo participante desse reino do Senhor, você vai ver como é que vai ter mudança na sua vida. E é interessante que vale ressaltar que Jesus já está saindo de Jericó. O que eu entendo quando ele está tendo esse contato com a multidão mais forte, ele está localizado na saída, ele não está na entrada. E isso aqui fala de perseverança, porque a nossa vitória não está no começo nem no meio, mas está no final. Verdade. E também tem aquela questão de que quando se chega alguém, né? Chegou alguém importante, né? Na realidade, vai dar atenção para quem ele acha importante, para quem ele conhece. Então, quando você está lá na porta, na saída, é como assim, ó, pode ser que não dê chance nenhuma,
Porém, se eu conseguir, eu ainda tiro uma foto. É mais ou menos isso aqui, ó. Ele está na saída, Jesus já está saindo. Então, é interessante a gente aprender com esse cego, que ele vai também nos dar essa lição de perseverança. Sim. Jesus já está saindo, e na saída é tudo mais rápido. A pessoa tem um movimento para chegar, mas para sair, já resolveu tudinho, já acabou, agora pronto. Entendeu? Se fosse no dia de hoje, como é que seria? Não, o jatinho já está esperando, o carro já está esperando, eu sei lá o que, para levar para o hotel, para levar para jantar, para levar para isso e aquilo, coisa, aquele movimento. E no final ainda tem um grupo mais seleto, que esses, então, os guarda-costas já estão em volta, você não tem chance nenhuma mesmo. Mas ele está ali. E no final, na saída, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está dizendo: Jesus, tem a pena da minha miséria. Olha para mim. Nós precisamos de ter intimidade com Deus ao ponto de falarmos para Deus a nossa situação. Eu ensino isso todo dia. A nossa verdade, ela pode ser terrível, mas Deus não pode saber da nossa verdade pela boca do nosso adversário. Ele tem que saber da nossa verdade pela nossa boca. Aguenta a consequência, mas se for conversar com Deus, abra a boca e fala a verdade. Porque Aleluias. tem que ser da nossa boca que tem que sair a nossa verdade. Passando disso, a gente entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é amor, ele é pai. Então ele sabe quando a gente erra. Então tudo que ele quer é que a gente tenha coragem, ousadia de reconhecer. Quando a gente confessa algo para Deus, a gente está dizendo assim: eu saí do propósito, mas eu não quero ficar sem ti. E o salmista Davi virava e mexia, fazia um erro atrás do outro, depois falava: não retira de mim o teu espírito. Então ele confessava. Então você vê, ele é um homem segundo o coração de Deus. Certa feita o Espírito Santo falou comigo acerca dessa palavra. Temos várias referências sobre, mas o que o Senhor falou comigo, ele falava comigo nitidamente. Davi era um homem segundo o meu coração, porque às vezes a pessoa olha e fala: nossa, ele era um super-homem, mais que todo mundo, que era segundo o coração. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: não foca no segundo coração, foca na palavra homem. Eu estou dizendo que ele representa a humanidade de forma muito boa. Por quê? Porque ele é um homem. O que um homem faz? O homem erra. O homem bagunça, o homem peca, o homem cai, o homem se fere. Então, só que o que ele quer do homem? Ainda que você esteja lá embaixo, reconheça. Então o Espírito Santo falou comigo que o que destacava em Davi não é o fato dele ser melhor do que os outros, mas é o fato dele seguir a humanidade na risca. Você vê que Davi fez o quê? Matou Urias. Porque ficou com a mulher dele. Então ele tinha arquitetava as coisas, ele tinha uma artimanha. É a humanidade. O Davi está representando a humanidade. Quando a gente quer fazer uma coisa errada, a gente tem uma artimanha, tem um negocinho, ou seja, é a humanidade. Então o Senhor está destacando a humanidade de Davi, porque só que acha interessante ressaltar, porque Davi tinha um temor a Deus muito diferenciado. Um temor a Deus. Todas as vezes que ele errava, ele arrumava um jeito de arrumar. E sempre arrumava com sacrifício. A primeira vez que ele tentou carregar a arca, deu errado porque ele fez do jeito dele. Quando ele foi orar a Deus, aí, opa, então vamos lá. Vocês passam sacrifício. Vocês passam sacrifício. Ele vai lá na eira de Araúna e vai comprar a eira. Araúna fala: não, que isso? Pode levar, pode levar. Ele: não, coloca preço nisso. Eu não vou dar nada ao meu Senhor, que não me custou nada. Então, ou seja, o Davi está dizendo assim: ó, o que eu puder fazer para acertar, eu vou fazer. Então, por isso que o que tem a ver, Cândido, o que eu estou querendo dizer é da confissão, do abrir a boca e dizer: olha, eu estou miseravelmente precisando de um socorro. E é interessante que, como você já citou, pastora, que ele vai soltar. E a gente percebe muito bem que ele não tinha condição nenhuma de andar, de levantar. Ele estava ali, cego, um monte de gente, pensa, gente que enxerga não consegue andar no meio da multidão. Mas ele vai soltar. Só que a gente percebe que nesse salto dele tem um ato profético. Missionária Cândido, qual o ato profético que tem? Primeiro, ele vai demonstrar de cara para Deus: eu estou disponível para ser dependente do Senhor. Amém. Aleluia. Eu estou aqui por ti, eu vou me levantar. Não estou enxergando nada na frente do meu nariz, mas se eu estou escutando a tua voz, eu vou ficar de pé. Glória a Deus. Ele ficou de pé pela voz e ele já abandonou. Ele lançou de si a capa. O que eu falei lá atrás? Sobre a questão da autorização para poder mendigar. Então você não poderia ser um mendigo comum, assim: tô parado aqui precisando de socorro. Não. Então tinha toda uma filiação, tinha toda uma documentação. E o que as pessoas recebiam? Uma capa. Essa capa de dia eles estendiam, né, na estrada para poder as pessoas jogarem ali os alimentos, as molas. Mas de noite aquilo ali aquecia, porque é comum, né? Deserto é assim: de dia é um sol terrível, de noite é um frio terrível. Então de dia aquilo trazia a provisão. E à noite aquilo trazia uma proteção. Quando ele enxerga Jesus, ele fala: eu abro mão da proteção e da provisão terrena.
Glória a Deus. Eu pego agora a proteção e a provisão divina. Jesus não tinha falado nada para ele só escutou. A hora que Jesus disse, manda chamar, ele pulou e abandonou. E é isso que muitas das vezes a geração atual está tendo dificuldade. Vem para Jesus, mas não larga os vínculos. É Forte. sobre isso. Não larga os vínculos. Porque como é que eu vou soltar? Peraí, isso aqui de dia me dá provisão. De noite me dá proteção. Como é que vai ser? E aí? É aquele servir Jesus mais ou menos. Se der errado, eu volto. Eu tô aqui na igreja, eu pulo, rodo, sapateio, falo mistério, sou crente. Mas eu não posso parar de ir lá no botequim. Não, porque meu amigo tá lá. Se precisar de dinheirinho, ele me empresta. Então sempre tem um vínculozinho lá no mundo. Ah, não, mas eu não posso parar de sempre estar com a fulana. A fulana não quer nada com a hora do Brasil, mas é uma amizadezinha que... Não, é porque é uma amiga que não. Ele tá dizendo assim, ó, quando eu escutei a voz dele, eu nem tô vendo ele, mas eu sei que ele pode mudar a minha história. E independente de qualquer coisa, eu abro mão daquilo que o mundo me deu, daquilo que o Império Romano me deu. Por quê? Porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu aprendi algo. Ou seja, às vezes as pessoas estão muito acostumadas com a Terra e estão esquecendo, pastora, nós não somos seres celestiais vivendo experiências. Nós não somos seres terrenos vivendo experiências celestiais. Nós somos seres celestiais vivendo experiência terrena. Nossa naturalidade não é aqui. Nossa nacionalidade não é aqui. Nós não somos daqui. Então aqui a gente come, bebe, dorme, mora, casa, tem filhos, mas nós não somos daqui. Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que precisamos desse corpo para habitar nessa esfera. Então, quando a gente entende isso na prática, tudo aquilo que o Império Romano nos deu, a gente fala assim, ó, não preciso, não preciso, não preciso, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, porque eu só vejo o Senhor. Então, quando ele disse assim, manda chamar, é o Senhor chamando, filho, vem, 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 e quando a gente entende que o Pai está chamando, a gente abre mão de tudo. Abre mão do eu, abre mão do medo, abre mão dos problemas, da procrastinação, da mentira, daquilo que Satanás pregou, daquilo que há muito tempo nos carregou no colo. A gente abre mão, por quê? Porque o mestre está chamando. Ele não estava vendo ainda. Ele não estava enxergando nada. E ninguém garantiu ele que ele ia enxergar. Ele só obedeceu a palavra. Aleluia. É a palavra, é pela palavra. Glória a Deus. Que benção, que benção. Forte, hein? Em cima disso que a senhora falou aqui, no versículo 49, vai falar bem assim, e Jesus parou, e no mesmo versículo vai falar assim, e chamou. Jesus nunca erra. Aleluia. Jesus, ele para, ele é atencioso para com a gente. Mas eu sou pecador, eu sou falho. Você é filho. O olhar de Deus é como o olhar de um escultor. Ele vê o que uma pessoa comum não vê. Quando a gente olha, por exemplo, Deus olhando para Adão, Deus está vendo a humanidade. Nós olhamos e enxergamos só Adão, mas Deus está olhando a humanidade. Quando Deus olha para Abraão, Deus está enxergando a nação. Quando Deus olha para Jacó, Deus está enxergando Jesus. Glória a Deus. Quando Deus olha para Moisés, Deus está enxergando um libertador, mas a gente olha um assassino. Imagine se Moisés fosse, né, julgado pelo nosso olhar, ele não seria o libertador que ele foi. Mas Deus, ele consegue enxergar todo o potencial que nós temos. Quando Jesus para, Jesus sabia quem era aquele homem. E Jesus está dando uma lição aos seus discípulos. Porque a multidão é normal. A multidão tá. E você pode observar, quem sempre está na multidão não tem milagre. Mateus capítulo 8, a multidão ouviu o sermão de Jesus, ele está descendo do monte. Aí vem um homem que era leproso, a Bíblia não fala o nome dele. Ele se prostra e adora o Senhor Jesus. Qual é o resultado? Milagre. Esse homem não estava no meio da multidão. Não estava na multidão. Estava à beira do caminho. Mas ele chama Jesus. Aquele clamor de Jesus que ele fala é um clamor de adoração, de reconhecimento quem Jesus era. E qual é o resultado? Milagre. Então você que está aí do outro lado, reconheça quem Jesus é, porque Jesus está olhando para você. O olhar de Jesus não é igual ao meu olhar, que às vezes vai julgar.
Que é um olhar que às vezes vai condenar. O olhar de Jesus, não. O olhar de Jesus vai explorar o potencial que você tem. Por quê? Porque ele te fez, ele te criou, ele tem um propósito para sua vida. Então, você que está aí, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela faz um efeito que a nossa palavra não tem poder para falar. E nós estamos aqui profetizando em cima do que o Senhor tem para nós. E nós também estamos aqui recebendo essa palavra que é para cada um de nós. E vai alcançar o seu coração, vai mudar a sua vida, como mudou a nossa vida. Nós não estamos aqui porque nós somos bons. Nós estamos aqui porque nós estamos cumprindo o plano de Deus, que é o que o Senhor quer. Então esse homem foi impactado quando o Senhor manda chamar, e eu fico maravilhado, missionário, porque o Senhor conhece o que nós vamos pedir. Olha que interessante. Aquele homem era pobre? Era pobre, ele mendigava. Aquele homem estava passando necessidade? Estava passando necessidade. Mas Jesus sabia o que aquele homem ia pedir. Olha que interessante. Nós precisamos ter noção do que nós vamos pedir ao Senhor. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Porque aquele homem poderia pedir alguma coisa que iria suprir a necessidade dele naquele momento. Imagine quando Jesus fala com ele, chamou ele, ele levantou, foi lá. O que você quer? Se ele fala assim, eu quero um dinheiro. Quero uma casa. Não, eu quero um dinheiro. Quero matar minha necessidade agora. Jesus ia falar assim, Judas, pega o dinheiro na bolsa aí e dá esse homem. Ia resolver o problema dele naquele momento. Mas olha só, aquele homem, ele não queria resolver o problema dele por um tempo. Ele queria resolver o problema dele por a eternidade. E ele toma a maior decisão da sua vida. Quando ele fala assim, eu quero ver. E a visão que o Senhor dá a ele não é só da sua visão do corpo físico. Porque a partir daquele momento, ele segue Jesus pelo caminho. O que Deus tem para você é muito mais do que dar o dinheiro. O dinheiro é a coisa mais barata que o Senhor tem para oferecer a gente. O que o Senhor tem para a gente é a vida eterna. E nós precisamos seguir Jesus pelo caminho. E seguir Jesus pelo caminho, irmãos, não é fácil, mas é prazeroso. Verdade. É interessante que eu queria falar justamente sobre essa parte. Jesus, ele conhece, ele nos conhece, ele sabe a nossa dor, ele sabe tudo o que você está passando. Aí você chega para Jesus e Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Tem gente que até brinca com isso, né? Fala assim, poxa, Jesus também, né? Poxa, tô cego aqui, mendigando, só vai me perguntar, né? O que eu quero? Mas é isso, essa verdade, a missionária falou aqui. Deus conhece a sua dor, Deus sabe o que você está passando, sabe da dificuldade no seu casamento, sabe da sua dificuldade financeira, mas Ele quer ouvir você falar. Porque a primeira pessoa que tem que reconhecer, que tem que entender em que local está é você. Eu preciso entender onde eu preciso de ajuda, onde eu preciso que o Senhor haja. E quando você declara, aí o Senhor vem com providência. Amém. E é tremendo. Aleluia. E Deus, ele quer te ouvir, ele quer ouvir você falar. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure a minha saúde. Senhor, eu preciso que o Senhor haja na minha vida financeira. Eu preciso que o Senhor haja no casamento dos meus pais, na vida dos meus irmãos, no meu trabalho. Deus quer ouvir. Então peça, faça como o cego fez. Peça ao Senhor e clame. Porque a palavra do Senhor também diz em Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á. Então peça. Porque se você tiver com o coração no Senhor, como esse homem, como Bartimeu estava, o Senhor vai realizar na sua vida, Ele vai conceder a sua vitória. Em nome de Jesus. E é interessante, né, que eu falo que aqui é a cereja desse bolo. Porque parece que a história terminou aqui. Mas quando eu estudei essa passagem a primeira vez, o Senhor, eu sou assim, muito de saborear as letras, né? Eu sempre brinco isso porque eu leio Bíblia, lendo as frases, assim, eu vou meditando. E aí você observa bem, ó, ele perguntou, o que queres que eu te faça aqui? Aí disse assim, eu quero ver. Qual foi a pergunta? O que queres que eu te faça? Vamos raciocinar aqui agora. A resposta, eu quero ver. E por que Jesus disse, vai? Você observa uma coisa. Você finalizou, pastor, dizendo, peça, 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 mas ainda assim tem algo aí por detrás disso.
peça, 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 mas tem que estar atento ao que Deus vai te responder. Aleluia. Porque nem sempre ele vai responder. Ele está pedindo para ver. Jesus manda, vai. Como que vai? Você não está vendo ainda? Pararam para perceber isso? O Espírito Santo falou isso comigo. Ele disse, vai. Disse Jesus, a sua fé te curou. Peraí. Vamos lá. Olha o que acontece. Você observa que enxergar é o último estágio dessa conversa? Macanda, como assim? Foi o que o Espírito Santo falou comigo. Eu prego pela revelação do Espírito. Então, Jesus disse para ele, vá. Então, Jesus está dando uma ordem. Vá, é uma ordem, é um comando. Amém. Jesus deu um comando. Eu quero ver, vai. Ué, ainda não estou vendo, vou para onde? Como? Entendeu? Só que Jesus faz o quê? Manda ele ir. Tudo bem, ele vai. Aí, vamos lá. Agora está dizendo assim, ó, a sua fé te curou. Então, tem outra versão que diz sua fé te salvou. Ô, Canto, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que antes de Jesus nos entregar aquilo que a gente mais quer, ele vai tratar a gente para receber o que a gente precisa. Porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa ou está apto para receber. Então, primeiro Jesus vai dizer, vai. Então, é uma ordem de comando. Está disposto a seguir? Tô. Aí deu um sim. Você observa que é muito rápido isso, mas vale a pena meditar. Ó, vai. Tua fé te salvou. Então a gente teve uma ordem de comando. Primeiro Jesus chamou, ele levantou. Abandonou a capa. Agora Jesus está dizendo, vai. Ele foi. Agora Jesus está dizendo, tua fé te salvou. O que você está querendo dizer? Eu quero dizer que, baseado na história que eu narrei, segundo Flávio Josefo, tem toda uma base para eu entender que esse rapaz, antes de ter a visão restaurada, ele precisava ter o coração tratado. Você sabe o que é saber que alguém foi lá na sua família, destruiu todo mundo, ainda bagunçou seu olho? Quando a pessoa passa a enxergar, não vamos ser hipócritas. Quem que você quer ver, primeiramente? Quem te bagunçou, ué. Quem tirou sua visão. Verdade. Não dá pra gente poder romantizar. Só que antes de Jesus devolver a visão física, Jesus cura a alma. A ordem de comando é, vai, tua fé te salvou. Aí tem cura, tem obediência, a ordem do comando de Deus, obedeceu. Depois de obedecer, é consequência, quem obedece é abençoado, Deuteronômio 28. Então ele obedeceu a ordem de comando, acabou de obedecer a ordem de comando, ele automaticamente, por quê? Porque se vai, porque é na caminhada. O que aconteceu com os leprosos? Jesus não disse para ele que estava curado, Jesus disse, vai e mostra ao sacerdote. Toda vez que Deus dá uma ordem de comando e é obedecido, o milagre acontece na caminhada. Por isso que o senhor falou no começo, quando fica parado, prostrado, não é alcançado. Por quê? Porque é na ordem de Deus e é no movimento. É no movimento. A nossa história começa com mover. Lembra? E a terra era sem forma, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós fomos gerados do mover. Porque dentro de nós tem o ruá, o pneuma. É aí que tem a nossa vida. E a vida nossa é para quê? Para movimentar. Então a gente foi gerado para se mover. Então quando ele obedece uma ordem de comando, se mova. O Senhor vem e fala, agora eu te curo. Aí agora vai ver. Então enxergar é a coisa mais pouca que Deus queria dar a esse moço. Verdade. É a coisa mais mínima. Aquilo que a gente mais quer. Deus fala assim, é isso aí? Calma aí. É só você recapitular. Vamos primeiro agir, vamos primeiro desprender das coisas que o mundo deu, vamos agora reconhecer Deus. Pronto, eu tenho a coragem de gritar, vamos perseverar, vamos buscar. Quando eu chamar, quando eu mandar ir, levanta e vai. Aí pronto, obedece o comando, recebe cura interior. Por quê? Porque salvação fala de perdão. Então, se eu recebo a salvação, eu sou perdoado. Se eu sou perdoado, eu perdoo. Verdade. E se eu perdoo, eu sou perdoado. Então, automaticamente, aquele moço ele não vai seguir agora procurando quem o feriu. Ele vai seguir Jesus. Amém. Lindo Aleluia. isso, né? E eu acho interessante aqui, que a gente está já caminhando para o fim, é o versículo Eu sou meio inimigo do 33. fim, por isso tem que cortar. É o versículo 33. Porque o versículo 33 ele vai falar bem assim. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue ao chefe do sacerdote e aos mestres da lei. E eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Isso significa
que Jesus ia passar pela última vez ali. Então, de repente, você está ouvindo essa mensagem, não é que o Senhor tem nos usado aqui. De repente, é a última oportunidade que Deus está te dando. Ai, Deus. Então, se arrependa, meu irmão. Aleluia, Jesus. Aquela era a última oportunidade e nós começamos falando que o cego pegou ela assim, ó, lá no finalzinho, Saída já. no final da cidade. Talvez você tá olhando e não tá se vendo sair e Deus tá falando, é a última oportunidade que eu estou te dando. Me lembro de uma vez, um jovem que ele estava desviado, ele tinha sido da nossa igreja, e o pastor Richardson, estava pregando, e aquele jovem chegou no final do culto, ficou na porta do culto. Ele estava fazendo o apelo e ele falou assim, jovem, vem aqui na frente. E ele falou para o jovem, eu via quando o rapaz descia da moto e te dava um tiro na sua cabeça. Estava você e um outro rapaz. Aquele jovem ficou olhando e falou assim, e Deus manda te dizer que é a última oportunidade. Se você entrar no barco agora, ele te livra da morte. Se não, é a última oportunidade da sua vida. E o pastor Richardson disse, você quer entregar sua vida a Cristo? Esse rapaz era desviado, fez parte da juventude da nossa igreja. E ele disse, nesse momento não. Ele saiu da igreja. No outro dia, ele estava sentado, ele estava parado junto com um rapaz. O camarada veio, isso foi no sábado. O camarada veio e ele foi assassinado no domingo. O camarada veio e deu um tiro na cabeça dele, do jeitinho que foi falado. Mas, pastor Márcio, como é que você sabe disso? Porque o rapaz que estava do lado dele era desviado também da nossa igreja. E no mesmo dia, ele foi lá na igreja e retornou para Cristo. Meu Deus. E aí a gente contou essa história para ele. Porque o corpo desse rapaz foi velado lá na nossa igreja. Então, assim, querido, às vezes Deus está falando com a gente. É a última oportunidade que eu estou te dando. Então não deixa passar. Se arrependa. Hein? Deus tem muito para você. E o arrependimento é para quê? Para que você possa andar pelo caminho. Então Deus está falando conosco, olha, é a última oportunidade que eu estou te dando. Eu estou te dando a oportunidade. E a Bíblia diz que o Senhor é rico em misericórdia. E foi. O cego, ele teve essa oportunidade e ele abraçou essa oportunidade. E o Senhor fez ele enxergar um novo caminho. E nesse caminho tinha o quê? A presença de Jesus. Aleluia. Irmãos, andarmos pelo caminho do Senhor não é um fardo, é um privilégio. Amém. Aleluia. Nós temos experiência. O apóstolo Paulo vai dizer que é novidade de vida todos os dias. Olha como abençoado missionário nós somos. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Nós desfrutamos dos dons espirituais que ele nos deu, que o mundo não tem. Isso é privilégio para a igreja. Aleluia, Jesus. Então você que está ouvindo essa palavra e que de repente está cego, eu profetizo que esse é o dia que Deus vai abrir a sua visão para você enxergar um novo caminho, e nesse caminho vai ter o Espírito Santo te conduzindo a uma vida de vitória. Então quero profetizar na sua vida aqui, aleluia, esse dia chegou hoje. Deus vai abrir os seus olhos espirituais para que você possa enxergar tudo que ele tem para você. E eu posso falar para você, o nosso Deus é Deus grande. Tudo que Deus faz na sua vida, na nossa vida, é grande. E Deus tem grandes coisas para você em 2025. É só o começo que Deus vai fazer. Então, não perca a oportunidade. E mantenha-se, né, no caminho. É interessante, Jesus diz, né, vá, né, você está curado. Imagino eu que se eu oro ao Senhor, peço uma cura, a primeira coisa que eu vou fazer é sair e contar para as pessoas. Mas ele escolhe o quê? Permanecer no caminho, e a palavra fala, se não me engano, em Lucas, que tem essa versão, vai falar, e ele seguiu no caminho glorificando ao Senhor. Sabe qual foi a postura do cego, quando ele recebeu o milagre? Chegar no meio da multidão que passou
e que falou para ele: fica quieto, você não vai conseguir. Falou assim: olha, eu sou o milagre. Glória a Deus. É isso que nós precisamos fazer quando o Senhor libera algo na sua vida, sabe, algo espiritual. Quando o Senhor te traz uma cura, você é um testemunho vivo. E as pessoas precisam, porque aquele cego ouviu falar de Jesus. E tem alguém precisando ouvir falar de Jesus através do seu testemunho, através do que o Senhor vai fazer na sua vida. Talvez não aconteceu ainda. Talvez para esse moço do qual nós estamos falando, talvez foi o primeiro milagre que ele recebeu. Talvez durante sua vida toda foi a única coisa boa que aconteceu para ele. Mas foi o primeiro, e eu creio que o primeiro de muitos, não se fala depois. Mas se ele permaneceu, a primeira atitude dele ao receber o milagre foi não sair mostrando para falar: olha como eu era e agora como eu estou, mas olha o que o Senhor fez comigo. Aleluia. Olha o que o Senhor me tornou. Glória E a Deus. glorificando no Obrigado. caminho. Ele não saiu gritando e falando de si. Ele saiu glorificando e reconhecendo o poder e a grandiosidade de Deus. Você é um testemunho, nós somos testemunhos. E é isso que é necessário, que todos conheçam o nosso testemunho e vejam o poder do Senhor sendo manifestado na nossa vida. E eu quero declarar isso sobre a sua vida agora. Aleluia, Jesus. Que o teu milagre ele vai ser um testemunho. Através do seu testemunho, pessoas serão saradas, serão curadas, serão restauradas. Porque Deus é muito poderoso e o poder de Deus transforma. Amém? Aleluia. Essa a sua palavra aí, a gente tem esse registro, esse relato em Isaías 41:20. Para que todos vejam, entendam e juntamente compreendam que a mão do Senhor fez isso. Aleluia. Santo de Israel o Aleluia. criou. Então, é tempo de contar o que a mão do Senhor fez. Aleluia. E eu quero ressaltar Glória isso a daqui, Deus. a gente já está terminando, porque hoje quase ninguém quer contar testemunho. Tem um medo de alguém ficar com inveja daquilo que recebeu. E uma história de que ninguém pode saber que eu conquistei isso. Eu não quero mudar a sua vida, né? Te dar uma nova direção. Agora eu quero dizer para você, cuidado para não roubar a honra que deve ser dada a Deus. Verdade. Porque por mais que você tenha eloquência, conhecimento, condição financeira favorável, sem a mão de Deus, você não conseguiria nada do que você conseguiu. Então, é necessário voltar a contar os feitos do Senhor. O cego seguiu contando, aquele paralítico entrou no templo e disse: olha, aquele ali, ó, eu estou andando por causa daquele lá. Ó. Então, a igreja do Senhor perdeu o hábito de contar as coisas que Deus tem feito. Eu não quero te praguejar, que eu não vim para isso. Mas será se você vai precisar de viver lá atrás, aquele tempo que você não via nada acontecer, para que você comece a pedir de novo para que aconteça? E acontecendo, você vai testemunhar? Eu não acho que precise chegar nesse ponto. Eu acho que hoje, a partir dessa palavra, você lembre aquilo que Deus já fez e conte os feitos do Senhor. O seu testemunho vai mudar vidas, vai salvar vidas. Pessoas, ao ouvirem o que Deus fez na sua vida, vão procurar esse Jesus, vão querer saber o que foi que aconteceu com você. Aleluia. Então, tenha uma novidade de vida para que a tua vida seja um evangelho pregado. Às vezes as pessoas querem falar bonito, mas esquecem de viver uma vida de verdade. Então a nossa vida é o maior testemunho. Tenha uma vida pela qual o evangelho de Cristo seja pregado sem que você abra a boca. Aleluia. Só das pessoas olharem para você, vão perceber que Jesus é na sua vida. Tudo que Deus fizer, dê graças a Deus. E uma das formas de dar graças a Deus é fazer o nome dele conhecido. Aleluia. Amém. Irmãos, Tempo precioso. vocês viram aqui Meu Deus. essa mesa é lugar de comunhão. Sobre isso. Missionário, Deus abençoe. Amém. Fomos impactados aqui, pastora Poliana. Ai, Jesus. Deus abençoe. Então, você agora chegou o momento. Pega o seu copo com água. Nós vamos orar. E, como sempre, nós oramos em 3 direcionamentos que o Senhor tem nos dado, que é a área que normalmente Satanás vai atacar e vai deixar a pessoa vulnerável, que é a família, saúde e a finança. Então, agora eu peço a você, coloque aí em nome de Jesus, peça de roupa, para você consagrar por meio da oração, a água. Eu já vi diversos milagres acontecer. Use a sua fé neste momento e ore com a gente. Então, eu vou começar a oração orando pelas finanças,
Então, em nome de Jesus, você que está passando por uma adversidade dentro dessas áreas, eu quero profetizar e vamos orar. E o Senhor vai, em nome de Jesus, conceder a vitória para que você possa testemunhar o que Deus faz. Então vamos orar? Pai, no nome de Jesus, coloco agora, Senhor, nas tuas mãos, ó Deus, este homem, esta mulher que neste momento estão, Senhor, passando por uma adversidade na sua vida financeira. Talvez esse homem, Senhor, está desempregado. E nós sabemos, ó Pai, que o trabalho dá dignidade ao homem para que ele possa sustentar a sua família, a sua casa. E eu clamo agora, Senhor, no nome de Jesus, abre a porta, Senhor, para este homem. Abre este emprego, Senhor, que ele tanto deseja, que ele sonha, para que ele possa sustentar, Senhor, a sua casa, a sua família. Vivemos, Senhor, em tempos difíceis, onde milhares de pessoas estão desempregados, Senhor, na nossa pátria e ao redor do mundo. Mas nós acreditamos no Deus da providência, no Jeová Jireh, e nós te pedimos agora, Senhor, provê na vida deste homem, mostra, Senhor, o teu poder, abre portas, ó Pai. Oh, Senhor, eu lhe peço a essa mulher, que talvez, Senhor, é a única fonte de renda da sua casa, essa mulher, Senhor, que sustenta a sua família só, e eu lhe peço, meu Deus, tem misericórdia, intervém, Senhor, faça um milagre, ó Pai. Eu lhe peço, Senhor, sobre a vida desse empresário que está passando um momento de dificuldade na sua empresa e tem vários funcionários ali, Senhor, dentro dessa empresa que não pode ser demitido. Agora, Senhor, dê uma visão a esse homem. Abre, Senhor, a janela do céu para que esse homem possa enxergar, Senhor, o milagre sobre a sua vida, sobre a sua finança, sobre a sua empresa. Por isso, meu Pai, neste momento eu clamo, Senhor, e eu acredito que o Senhor vai fazer, vai abrir a porta para que o povo, Senhor, que está precisando de uma bênção na área financeira, vê que a mão do Senhor fez isso, para que possam testemunhar o agir do Senhor em suas vidas, em nome de Jesus. Pode orar, meu Senhor. Vamos orar pela saúde, né? Isso. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Sim. Senhor, neste momento estamos na Tua presença e nós te damos graça porque o Senhor é bom. Sim, e além disso o Senhor nos ouve. Pai, eu peço agora, visita onde estiver uma pessoa enferma agora, que ao som da minha voz, ela seja tocada agora, Senhor. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Visita agora, Pai. Eu entrego esse copo com água nas Tuas mãos. Ó Deus, aonde estiver alguém agora com um copo d'água nas mãos, crendo na oração do justo, eu te peço, Senhor, pinga uma gota do Teu sangue nessa água, e ao ingerirmos essa água, enfermidade na mente, enfermidade no corpo físico, enfermidade nos ossos, bata em retirada agora. Toca nos rins, no baço, no pâncreas, no pulmão, nos olhos, no ouvido, na garganta, aonde houver uma enfermidade agora, caroço, nódulo, desapareça. No nome de Jesus Cristo, na autoridade do Deus vivo, o Deus que curou Lamandecomanaragaça é o filho do Timeu, é o Deus que está aqui. Clamamos a Ti, Jesus, filho de Davi. Olhai agora por cada vida que está orando comigo agora, está orando conosco. E eu peço ao Senhor, entra nesse lá agora. E aonde estiver uma pessoa ouvindo essa oração, sinta o toque do Senhor na tua casa aí agora. Agora, no teu corpo, no teu organismo, o fogo do Senhor queimando aí agora essa enfermidade. E você vai testemunhar os feitos do Senhor para a honra e glória do nome santo do Senhor. Nós chamamos a existência a cura. Nós chamamos a existência um corpo sarado. Chamamos a existência uma mente sarada. Nós chamamos a existência uma vascularização sarada. Corrente sanguínea. Veias, vasos, aorta, artéria. Em nome de Jesus, coração, diastólico, sistólico, volte a funcionar da forma correta. Rins, volta agora a filtrar o sangue de forma correta. Uretra, bexiga, em nome de Jesus, seja tocado agora.
Em nome de Jesus, eu profetizo a cura sobre a tua vida. Você que me ouve agora, receba o toque do Senhor na tua casa. E testemunho que o Senhor fez, porque esse é o dia que o Senhor marcou para impactar a tua história, mudar a tua história. Conte os testemunhos, porque Deus é fiel. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. E quem orou comigo, bebe a água agora. Em Aleluia, nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu clamo pela tua presença, Senhor, nos lares neste momento. Senhor, a cada um que está ouvindo, Senhor, a minha voz neste momento, que o teu Espírito Santo entre com providência dentro das famílias. Senhor, venha restaurar os relacionamentos. Venha, Senhor Deus, reacender e reafirmar o amor, Senhor Deus, entre os casais. Venha, Senhor Deus, plantar o respeito, o amor, Senhor Deus, a tua presença. Senhor Deus, que os filhos, Senhor Deus, venham aprender na mesa sobre a tua palavra. Que essa família, Senhor, que está passando por dificuldades, Senhor, que ela possa testemunhar do teu poder. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Famílias restauradas, relacionamentos curados, em nome do Senhor Jesus. Filhos no caminho do Senhor, dando testemunho do teu poder e da tua glória. Senhor, eu declaro sobre essa família, Senhor, a tua presença. Eu declaro o teu poder em nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, você que está ouvindo agora. Eu quero declarar que todos vejam que você é um milagre, assim como aquele cego em meio àquela multidão. Você é um milagre. Eu quero que você declare agora aí comigo: eu sou um milagre. Repita: eu sou um milagre. Coloque a mão nos teus filhos agora e diga que o teu filho é um milagre. E permita que todos vejam que você é um milagre, que a sua vitória seja tamanha que os olhos dos homens possam contemplar a bondade e a fidelidade do Senhor sobre a tua casa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Glória Aleluia, Jesus. A presença de Deus é muito real. Tempo maravilhoso. Obrigada. Missionária, Deus abençoe. Amém. Como é que o pessoal faz para achar suas redes sociais? Direciona aqui. Então, nós temos uma live, Café com Palavra, às 8 horas da manhã no Instagram, Cândida Celeste Oficial. E todo dia tem uma palavra de Deus, um louvor, uma oração. Eu falo que é para estarmos ali com o coração quebrantado, porque não é uma live, na verdade. É um culto e nós estamos ali para cultuar. As pessoas às vezes chegam: eu quero oração. Eu falo: não, calma. Vem devagar, vamos orar juntos aqui. A minha ideia hoje nas redes sociais é ensinar as pessoas a estarem perto de Jesus. Aleluia. Ensinar a orar, ensinar. Na verdade, tem um peixe ali e todo mundo quer pescar. Não adianta eu abraçar o peixe todo e sair entregando na mão de todo mundo. Então, a gente pode aprender como é que consegue uma vara de pescar. Vamos todos para beira-mar e ali a gente fica pegando ali os peixinhos e as almas vêm chegando e acaba virando viramos uma grande família. Minha live hoje, nosso culto hoje da congregação online Leão da Tribo de Judá, virou uma grande família que rompeu fronteiras, pessoas de vários países estão sempre ali reunidos, porque o nome do Senhor precisa ser pregado nas redes sociais. Não basta ser crente na igreja, a gente tem que ser crente em todos os lugares. Verdade. E hoje a rede social é uma porta que Deus abriu para ser falado o nome dele. Por isso que eu faço uso com muito afinco da rede social para a manifestação da glória de Deus. Então, você é meu convidado para estar comigo de segunda a sexta-feira ali no Café com Palavra. E é benção, tá, gente? Eu participei, tá? Que é bom. benção. Glória a Jesus. Eu vi Glória a muito Deus. Maravilhoso, tá? Muito bom. Então, vocês já viram o recado aqui da missionária. Vai lá, assiste. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. E toda sexta-feira, às 19 horas, no YouTube, Papo de Bíblia. E eu tenho certeza que Deus está edificando a sua vida com esse programa, que o intuito é único: falar do amor de Jesus. Tá bom? Então, mais uma vez eu te peço, compartilhe esse programa. E é muito importante o seu feedback. Então, vai lá, comenta, fala o quanto Jesus tem te abençoado com essa palavra, porque você fazendo isso, compartilhando, mais pessoas vão ouvir, e eu tenho certeza que serão alcançadas por essa palavra que foi pregada aqui. Eu vou desafiar você que está assistindo, chegou até o final, vai lá nos comentários, coloca qual é o seu testemunho de milagre. Amém. Quem foi curado? Se já teve uma cura, um milagre, coloca lá, eu vou colocar o meu. Ô, glória. Então, queridos,
Deus abençoe, missionária. Deus abençoe. Amém. Pastora Poliana, Deus abençoe. Foi um prazer. E a você, Deus abençoe. E seja bem-vindo a mais um Papo De de Bíblia. Bíblia. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau.